Olá, bom dia, minhas crianças do meu canal. Brincadeira, meus queridos alunos, estamos iniciando mais uma manhã de aula e o nosso penúltimo dia de prova, certo? Hoje será a nossa prova de matemática, certo? Então, teremos a nossa prova sobre adição com os números naturais. Então, vamos lá começar a nossa revisão. Então, para iniciarmos, certo? Você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 154, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 154. Mas se você não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre com bastante calma na página 154, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos dar início à nossa revisão. As diversas ideias de adição. Então, já vimos, não é mesmo, que a adição é uma operação matemática, não é? Que é conhecida popularmente, certo? Como contas de mais. Então, nós já aprendemos para deixarmos de lado essa expressão, conta de mais, e utilizarmos adição, não é? Que é o nome mais apropriado, porque vamos adicionar, certo? Então, a adição é uma operação matemática que está presente no nosso cotidiano, certo? E ela serve para resolver problemas do dia a dia, calcular uma soma, certo? E algumas outras coisas que nós vamos revisar agora, certo? Vamos ver. Nós temos a ideia de juntar, certo? A adição trabalha primeiramente com a ideia de juntar. Por exemplo, você quer juntar os seus colegas depois da pandemia para comemorar, certo? A vitória e que todo mundo está vacinado. Então, o que é que você vai fazer, ok? Vai juntar os seus colegas na sua casa para comer brigadeiro com pipoca, certo? Então, você juntou a sua galera, que nós temos aqui no exemplo do livro, não é as crianças que se juntaram para tomar banho. 2 mais 3 é igual a 5. Ou então, ainda nesta ideia, certo? Nós podemos, por exemplo, matar a saudade da família, não é? Então, por exemplo, se está com saudade das suas famílias, vamos fazer uma chamada de vídeo com todo mundo? Então, você vai reunir a sua família. Por exemplo, nós temos aqui 4 mais 5 que dá igual a 9. Então, reuniu, certo? Ou então você pode acrescentar. Por exemplo, na sua rua tem apenas uma árvore e você quer acrescentar mais árvores. Então, você vai plantar mais árvores. Então, você vai estar acrescentando, certo? Mais árvores. Então, a adição é uma operação matemática que está envolvida com as ideias de juntar, reunir e acrescentar, certo? Então, agora que vimos as ideias da adição, vamos para a propriedade da adição, certo? No caso, as propriedades, porque são 4. Então, nós temos a primeira propriedade. E o que é a primeira propriedade? É a propriedade comutativa, ok? Então, o que é a propriedade comutativa? Trocando-se as ordens das parcelas de uma adição, a soma não se altera, certo? Então, essa é a propriedade comutativa. Nós podemos, ok, ter, por exemplo, 6 mais 3, certo? Que dá igual a 9, não é? Mas se eu somar 3 mais 6, também vai dar igual a 9. Então, não importa quem vem primeiro ou quem vem depois, certo? Nos termos da adição. O resultado será o mesmo. Aqui nós temos outro exemplo. 26 mais 52 dá 78, não é? E se somarmos diferente, colocarmos 52 mais 26, vai dar quanto? 78. Então, essa é a propriedade comutativa, onde nós alteramos a ordem das parcelas, certo? E o resultado não se altera. E agora vamos para a segunda propriedade,
que é a propriedade associativa, ok? Associando-se as parcelas de uma adição de modos diferentes, a soma não se altera. Esta é a propriedade associativa da adição. Então, se eu tenho várias parcelas, ok? Numa adição, por exemplo, eu tenho 10 mais 20 mais 30, não é? Então, quanto é 10 mais 20? 30 mais 30, 60, não é? Mas aí se eu somasse 30 mais 10 mais 20, eu daria 30 mais 10, daria igual a 40 mais 20, 60, não é? É um pouco parecido com a propriedade comutativa, certo? Mas aí o que é que vai ser diferente? Aqui vai haver uma associação, certo? Eu posso associar as parcelas para depois melhor somar. Por exemplo, 20 mais 90 mais 110. Em vez de eu somar os três juntos, eu posso primeiro associar 20 mais 90, que dá 110. E resolver mais 110. Então, 220. Ou então eu posso somar primeiro 90 mais 10, que já dá 200. E depois eu coloco 20, 20 mais 200, 220. Então, há uma associação de parcelas, certo? E o resultado não vai se alterar se eu associar as parcelas. Então, a propriedade associativa é quando você junta duas parcelas para depois somar com a terceira, quarta, quinta ou com as demais, ok? Se ficar com dúvida, ligue para o professor para perguntar, ok? Agora vamos para a página 156 para a nossa terceira propriedade, que é a propriedade do elemento neutro, não é mesmo? Então, vamos ver o balão. Eu fiz 75 pontos na primeira rodada e 0 ponto na segunda rodada. Ao todo, nas duas rodadas, fiz 75 pontos. Então, 75 mais 0 dá igual a 75. E qual é o elemento neutro, certo, desta adição? É o zero, ok? Então, sempre quando eu for somar um número mais 0, mais o elemento neutro, o resultado sempre dará o número. Eu posso somar 1 milhão mais 0, o resultado é 1 milhão. Então, vamos ver a definição. Adicionando-se 0 a qualquer número natural, o resultado é sempre este número natural. Essa é a propriedade de elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição. Então, se um dia alguém chegar para você e perguntar qual é mesmo o elemento neutro na adição, você vai dizer é o zero. Como assim é o zero? Aí você pode dizer, eu posso somar qualquer número que for mais zero, o resultado vai ser sempre o mesmo número. Por exemplo, se você tem 50 e vai somar mais 0, 50 mais 0, o resultado vai ser 50. Não importa o tamanho do número, certo? E se o número for natural, ok? Vamos lá para a propriedade 4, ok? A última propriedade da adição. Mas antes de iniciarmos, vamos rever aqui, certo? Nós temos aqui uma adição, certo? Montada, armada, não é como se diz. Então, temos 120 mais 80, não é mesmo? E o que é que nós temos aqui? Parcelas da adição, certo? Então, o nome desta parte, certo? É parcela ou simplesmente termos da adição, ok? Parcelas da adição ou termos da adição. E o resultado, certo? Nós não vamos dizer sempre assim, resultado. Se eu digo 120 mais 80, dá a soma de 200 ou o total de 200, ok? Então, o resultado da adição chama-se soma ou total, ok? Então, vamos lá continuar a ver o que é a propriedade de fechamento. A adição de dois ou mais números naturais sempre dará como resultado, certo, um número natural. Então, se você somar sempre números naturais com números naturais, o resultado sempre vai ser o número natural. 1 mais 1, 2. 2 mais 2,
4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, e assim sucessivamente. Sempre, 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 quando você somar um número natural, o resultado sempre será outro número natural. Então, o conteúdo da prova está bem fácil. Se você ficou com alguma dúvida, certo, desta avaliação de matemática, você pode pesquisar o livro. Mas se você não quiser pesquisar o livro e quiser ligar para o professor, você liga, certo, no momento da prova, se não entendeu alguma coisa. Ou então, se quiser fazer sem o livro, tranquilo, certo? Mas o que importa é o seu aprendizado. Não importa se você tirar um 7, um 8, um 9 ou um 10. O que importa é que você está aprendendo e você vale mais do que qualquer nota, ok? Não é uma nota que vai definir o seu valor. Toda a sua família, a escola, certo? Todo mundo gosta de você da maneira que você é, certo? Não pode ser uma criança danada e desobediente, é claro, porque aí pode gerar algum estresse. Mas se você tirar um 5 e tirar um 10, o seu valor é o mesmo e ninguém vai deixar de gostar de você por causa disso. Ou não quer dizer que você não seja inteligente, certo? E amanhã teremos a nossa prova de ciências, ok? Como foi adiada, não é? Que ia ser quinta-feira passada. Mas aí, teve o feriado da Carta Magna do Ceará, Constituição do Ceará, certo? Que é comemorado porque o Ceará foi o primeiro estado do Brasil, ok? A abolir a escravatura na nação, certo? Em todos os outros estados se aboliram depois, certo? Então, totalmente com a Lei Áurea, mas no Ceará aconteceu antes de todo mundo. Inclusive, na cidade de Redenção, aqui no Ceará, aconteceu mesmo antes do resto do estado. Então, foi a primeira cidade do Brasil a abolir a escravatura. Então, é um motivo para se comemorar, ok? Então, a página para estudar, certo? A prova de ciências é a página 403, certo? E a página 404 e a página 407, ok? Então, estude bastante, certo? Tome muito cuidado se for sair de casa, mas só saia se for realmente necessário. E beba muita água para manter-se hidratado. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!